Alô, pessoal! Tranquilito, não mais? Neste vídeo, entrevistei o engenheiro agrônomo José Francisco Cunha, da AgroPrecisa, e conversamos sobre o projeto em andamento de extração de potássio na Amazônia. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, estou aqui com o engenheiro agrônomo Francisco Cunha, da AgroPrecisa, meu amigo de longa data, e quero te agradecer, Cunha, porque você conhece muito o setor, e o Cunha vai nos falar sobre o potencial que nós temos de uma fábrica em Altazes, na Amazônia, para a produção de potássio. Então, Cunha, muito obrigado. Prazer estar contigo aqui no canal Adubos e Adubações. E eu já vou à primeira pergunta para colocar todo mundo na mesma página. Cunha, qual é a situação de mercado e de suprimento de potássio, macronutriente essencial, importantíssimo para a nossa produtividade? E qual é a situação desse mercado de suprimentos, potássio, em que pé estamos? Pois bom, em primeiro lugar, agradecer o seu convite, né? É um prazer muito grande poder estar passando essas informações para você e para a tua audiência aí, que eu acho que tem uma difusão muito grande, né? Então, é sempre bem-vindo o seu convite, né? Eu gostaria de primeiro ressaltar a questão do tamanho do mercado de fertilizantes do Brasil. O Brasil hoje, como um consumidor de fertilizante, ele já se posiciona no terceiro lugar do consumo de nutrientes, né? Ultrapassando os Estados Unidos. Nos últimos 2 anos aí houve uma superação do consumo de nutrientes nos Estados Unidos, quando a gente soma NP2O5 e K2O. Estamos atrás da China e da Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes para alimentar e, obviamente, tem que produzir comida para todo esse povo, né? O Brasil se destaca muito mais pelo seu posicionamento na questão do mercado de exportação, hoje sendo um player importantíssimo para a exportação de produtos agrícolas, né? Para se ter uma ideia, o ano passado nós atingimos mais de 45 milhões de toneladas de consumo de fertilizante, né? E o potássio é a matéria-prima individualmente que tem a maior participação nesse produto. Nós vamos até mostrar depois para você, nós sempre tivemos aí uma média de 27% do total de fertilizante era fornecido pelo potássio, né? E o ano passado a gente já está atingindo 29%, por uma série de mudanças nas estratégias de adubação, custo de fertilizantes e tudo mais. Mas voltando à questão do consumo do Brasil, a gente vai ver que nós crescemos aí, num gráfico que eu vou deixar para você mostrar para a sua audiência, que o nosso consumo aumentou nos últimos 28 anos numa taxa de 5,3% ao ano. É uma taxa excepcional em termos de crescimento. Agora, esse crescimento, ele se fez às custas do aumento das importações, porque a produção interna, não só de potássio, mas de todos os outros fertilizantes, ela não só está estagnada, como ela caiu durante todo esse período, devido ao fechamento da produção de nitrogenados, à ociosidade das plantas de super simples. Nós temos também os problemas de uma situação quase de exaustão da única planta que produz cloreto de potássio no Brasil, mas que houve uma série de investimentos nos últimos anos, retomando um pouco do volume, mas muito pouco perto do total, né? Então, é importante a gente ressaltar que o Brasil, além de ser o terceiro consumidor, usuário, né, de fertilizantes, ele é dependente das importações. E a nossa produção de potássio, como já dito, é quase que insignificante diante desse cenário, né? E o cloreto de potássio é o principal fornecedor de potássio. A gente tem outras fontes entrando no Brasil, às vezes um polissulfato, um Camag, um sulfato de potássio, além do uso, às vezes, até de remineralizadores à base de potássio, mas na soma do total eles representam muito pouco da demanda, o consumo efetivo do potássio. Então a gente é dependente, basicamente, do
da disponibilidade do cloreto de potássio, né? Se a gente for olhar, eu vou te disponibilizar também um outro gráfico que mostra como que foi esse crescimento das importações de cloreto de potássio. Ele está muito alinhado com aquele gráfico anterior do consumo total de fertilizante, né? Representando aquele número muito próximo a 27%, sendo que nesse gráfico vocês vão notar dois números interessantes. O ano passado subiu para mais de 29% do total de fertilizante entregue, e nós temos um número que sai dessa média, que foi em 2009, que caiu para 22%. Isso nada mais é do que a fotografia daquela crise que a gente teve no ano de 2008, e o potássio foi um dos fertilizantes que demorou mais tempo para os preços caírem, né? Então, houve essa quebra, né, no consumo. Mas, enfim, a gente vê nesse gráfico que a nossa produção, que é uma barrinha verdinha, ela está pequenininha, lá perto do total que a gente tem consumido de cloreto de potássio, né? Então, obviamente, fica claro que nós somos dependentes das importações, né? Existem países no mundo que têm já maior relevância nesse sentido e, de certa forma, indústrias bastante sedimentadas, já consolidadas no seu território, né? Então, o Brasil, basicamente, ele compra mais cloreto de potássio do Canadá e da Rússia, sendo que nesse último ano aqui a gente tem comprado mais do Uzbequistão, porque perdemos uma participação no mercado da Belarus devido a sanções políticas que foram aplicadas, né? Depois vem Israel, a Alemanha, a Jordânia vem crescendo, né? E a gente tem um pouquinho de participação em importações da Espanha, da Bolívia, do Chile, né? Mas muito pequena. No fundo, a gente tem realmente as maiores importações vêm do Canadá e da Rússia, né? Sendo que esse ano, no ano 2024, após uma crise com relacionamento com os russos em função de sanções financeiras que ocorreram devido à guerra com a Ucrânia, isso de certa forma já foi superado, e o volume de cloreto de potássio importado da Rússia já está superando o volume que foi importado do Canadá nesse ano de 2024, né? Nunca tinha sido superior. Então, esse ano está sendo superior. Fruto também da atuação de empresas russas dentro do Brasil, né? Como a Eurochem, Uralkali, então uma série de empresas russas com uma atuação mais intensiva aqui no Brasil, tem então aumentado essa participação do fornecimento pela Rússia, né? Então essa é a nossa situação. Nós realmente somos muito dependentes do cloreto de potássio, né? Isso é fruto de certa forma, quando você olha o perfil do consumo de nutrientes no mundo, o potássio não é o mais importante. O mais importante para o mundo inteiro é o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio é um elemento que está relacionado com a produção mais alta de cereais. Então, há grande investimento dos países que produzem cereais para a utilização do nitrogênio. Aqui no Brasil, nós temos praticamente quase 50% do nosso consumo é de soja. Obviamente não temos demanda de nitrogênio. Agora, quem é a demanda principal? O potássio é a demanda principal porque é o nutriente que é mais exportado pela cultura da soja e nossos solos não têm reservas para manter essa exportação. Ao contrário da Argentina, por exemplo, que poderia sustentar ainda obviamente exaurindo o conteúdo do solo, mas poderia ser sustentado com uma demanda menor, né? Além disso, a gente tem nas culturas que seguem a soja, nós temos o algodão, a cana, o café, que também são culturas que têm grande demanda de potássio. E outra situação também que me parece que pode também indicar que a gente vai ter uma demanda, vamos dizer, firme para o potássio, algumas consultorias que eu vejo recomendando doses mais altas de potássio diante da elevação das produtividades. Mas é uma questão que eu acho que não está bem calibrada. A gente deveria estar calibrado pensando na eficiência da utilização do fertilizante. Cunha, um dos problemas que se fala muito, que a gente vê na imprensa, televisão,
dessas minas de potássio em Autazes, na Amazônia, seriam questões ambientais, seriam questões ligadas a terras indígenas, à tribo Mura, né, que tem, aliás, na verdade, é o povo Mura, tem várias tribos. Como é que isso está relacionado com toda a problemática da abertura dessa mina e quais são as perspectivas? Como é que você vê essa situação? Eu acho que é muito movimento, às vezes, né, que a gente vê de entidades que, eventualmente, ou são contra o desenvolvimento do Brasil, ou são contra o desenvolvimento de outras iniciativas, né? Então, é uma situação muito difícil. As reservas já, vamos dizer, relatadas da região amazônica, colocam como uma província das maiores do mundo, em termos de ocorrência de potássio. Obviamente, isso devido às sondagens antigas, já efetuadas pela Petrobras na busca de petróleo, né? Então, há, de certa forma, informações muito interessantes daquela região, considerando como uma grande província para exploração de potássio. Obviamente, vai cair nesse problema das legislações ambientais e proteção dos povos indígenas, né? Então, isso sempre foi uma situação que vai esbarrar. Mas nós deveríamos considerar dois aspectos, né? O primeiro é que o projeto em si, a localização da fábrica, ele vai ocupar apenas 350 hectares. E a gente lembrar que o potássio ele está localizado a uma profundidade de cerca de 800 metros. Se a gente, mesmo que falássemos em reservas indígenas, a gente está falando do território superficial. Obviamente, 350 hectares numa região amazônica e que, teoricamente, vai se localizar em áreas que já são ocupadas por pastagem, não tem impacto, sob o ponto de vista de ocupação da região amazônica, quase nenhum, tá certo? E sendo a exploração totalmente no subsolo, menos impacto ainda poderia ter a qualquer questão relacionada com a cultura indígena ou com a preservação do território indígena, né? Então, a gente vê muito que são questões que vão sendo colocadas para dificultar, muitas vezes, esse projeto, né? Um projeto que já está há muitos anos e cada vez que se dá um passo para frente, parece que é obrigado a recuar mais dois para fazer mais alguma coisa, né? Entre tantas licenças que são necessárias, tantas as exigências depois de contrapartidas, né, que vão ser colocadas para o projeto. Parece que, finalmente, eles já conseguiram encaminhar a maior parte das licenças para poder iniciar a instalação da produção. Não é um projeto fácil, ele envolve mais de US$ 1 bilhão, né? Então, é um projeto muito caro, não é para qualquer empresa, nós não teríamos empresas capacitadas, talvez, para fazer esse tipo de investimento. Infelizmente, tem um grupo de investidores, né, que acreditaram no projeto e estão tocando isso adiante. Porque se a gente for olhar das empresas que têm expertise na exploração de potássio, para eles provavelmente não interessa, eles têm minerações em países já consolidadas, com alta produção, um grande número de reservas, para que ele vai entrar na discussão de fazer uma exploração no Brasil, né? Então, felizmente, acho que esse projeto está sendo tocado por uma nova iniciativa aí, e a gente deveria dar todo o apoio para que isso se concretizasse. Cunha, até porque, né, existe aí atrás disso tudo uma questão de segurança nacional. Eu não digo que a questão de segurança nacional ela vai ser significativa, né? Porque esse projeto hoje, pela demanda que a gente tem, ele vai produzir menos de 20% da nossa demanda, né? Então, 20% não nos dá segurança nenhuma. Nós vamos ter que continuar importando muito cloreto de potássio. Nós só temos que ter em mente que, para poder produzir soja, milho, carne de porco, carne de frango, tudo mais, e exportar para outros países, que inclusive são, às vezes, os produtores de cloreto de potássio, nós precisamos ter o suprimento de fertilizantes para a nossa produção agrícola, né? Então, acho que eu vejo como muito mais importante a gente se posicionar dentro da importância do cenário agrícola do que propriamente com relação a uma ideia de segurança nacional
com essa produção. Eu acho que é muito mais a gente se posicionar no sentido de demonstrar, inclusive, a viabilidade de um projeto naquela região. Quem sabe abrindo a perspectiva para outros projetos que poderiam também estar acontecendo lá nessa grande província, né? Já que é uma província muito maior do que essa do potássio do Brasil. Às vezes as pessoas dizem, bom, essa produção então vai baixar o preço do cloreto de potássio. Não, não vai baixar, provavelmente não tem impacto. Eles vão ter que se esforçar para produzir cloreto de potássio aos níveis que os fornecedores internacionais colocam o produto no Brasil. Então, isso que é a grande batalha da viabilidade do empreendimento. Quando o potássio estava a mais de $1.000, seria fácil você produzir potássio lá e ter uma lucratividade boa. Com o potássio hoje abaixo de $300, você começa também a ficar tendo que realmente ter muita eficiência para poder viabilizar um investimento desse tamanho. Cunha, e se imaginando que se dê tudo certo, quando que deve-se começar essa produção desse potássio e a distribuição dele no país, né, principalmente no Centro-Oeste, que é uma potência agrícola que nós temos, como é que vai se dar, em quanto tempo que deve começar, e dando tudo certo, a distribuição, e por quantos anos nós vamos ter essas minas ali nesse local funcionando para a nossa agricultura? Pois esse é um aspecto interessante, né? Obviamente é um projeto muito grande, você imagina que tem que se cavar 2 poços, né? Profundos até 800 metros para poder fazer a mineração lá em profundidade, então é uma construção realmente bastante pesada, né? Você imagina poços que tem que descer equipamentos, serviços, tudo mais, então são de grandes dimensões, né? Então é um projeto que, iniciando a obra, e se tudo correr conforme está autorizado nesse momento, obviamente a gente nunca sabe qual é a próxima pedra no caminho, né? Mas se isso tudo acontecer, há uma ideia de que ao final de 2028, ou talvez começo de 2029, esse potássio já esteja sendo distribuído, né? E é interessante a gente lembrar, porque a Potássio do Brasil, se antecipando a essa situação de demanda, ela tem feito compromissos com algumas empresas, né, para antecipadamente garantir o suprimento de um certo volume para a demanda daquelas indústrias, né? Então, isso é interessante. Agora, junto com o projeto, eu coloquei uma outra foto aqui apresentada pela própria empresa, né, onde que mostra que eles vão ter ali um escoamento por 12 quilômetros até atingir um porto às margens do Rio Madeira, para poder fazer o escoamento através de navios, né, pelo Rio Madeira e poder atingir outros portos da região norte ou até portos da região nordeste, o que seria também é uma parte do investimento que a empresa está tendo que fazer. O que eu acho interessante é que tudo isso, ao final das contas, né, enquanto a gente pensa muitas vezes na questão do licenciamento com relação à ocupação indígena, né, a gente tem que levar em conta que um empreendimento desse tamanho vai levar muito benefício para a região. Melhorar a qualidade de educação, saúde, moradia para as pessoas, renda, né? Levar renda, né? Então, acho que é importante, né? Saneamento, eletricidade com uma rede que está sendo construída, né? Então, acho que tem uma série de benefícios que quem às vezes está se opondo sem olhar a qualidade do empreendimento, ele está cometendo uma injustiça até com os povos que já estão naquela região. Até os próprios povos indígenas que hoje, de certa forma, usufrui de tudo isso que a sociedade também pode oferecer para eles, né? Eu li, eu não sei se procede, Cunha, que você conhece muito mais o assunto do que eu, que inclusive o povo Mura estaria estaria já aceitando o projeto pelos benefícios que eles mesmos, os indígenas, vão ter. Sim. Procede? Procede, mas sempre existe alguma dentro daquela etnia, uma determinada aldeia, às vezes, que se opôs. Agora, se opôs, precisa ver se foi baseado numa informação isenta, uma informação
realista, né, do que ele está fazendo, porque muitas vezes eles são dirigidos, né, por pessoas que estão lá, teoricamente, para conduzi-los para uma vida melhor, mas condenando eles a permanecerem naquela situação de um povo indígena ainda sem nenhum recurso, né? Então, eu acho que, de um modo geral, todos eles aceitaram. Em algum momento houve talvez uma das tribos que teve alguma divergência, né? Quanto ao prazo que você também perguntou, né, na verdade, o licenciamento atual, e dentro da perspectiva deles produziram 2,2 milhões de toneladas de cloreto de potássio por ano, a perspectiva de uma vida útil de 22 anos. Mas, se a gente imaginar um projeto bem sucedido naquela região e um trabalho, vamos dizer, de prospectar mais profundamente toda a situação que eventualmente já foi estimada, nós poderemos ter um cenário também para expansão, né, dessa produção dentro daquela área, né? Cunha, já vamos chegando ao fim. Te agradeço demais, mas antes, né, da nossa despedida, eu gostaria de saber se você tem alguma consideração final a fazer. O que eu poderia dizer é que o mercado de fertilizante do Brasil, até como um todo, não só com relação ao cloreto de potássio, é um mercado bastante robusto, né? E isso se relaciona também com a importância do Brasil como um grande produtor de agropecuária, né? Tanto na parte vegetal como de produção animal. E eu acho que o Brasil tem que realmente se posicionar com essa situação importante, estratégica, né, para o mundo, quer dizer, e para produzir o que nós estamos produzindo, obviamente, a gente precisa de ter também o fornecimento dos insumos para isso aí. Quer dizer, os maiores prejudicados, se um dia a gente tiver falta de fertilizante, nós podemos sobreviver 2, 3, 4 anos ou mais com produtividades menores, e isso, com certeza, pode ser suficiente para a segurança alimentar do país. Mas outros países, com certeza, não contarão com a disponibilidade que o Brasil tem, sendo hoje o maior exportador de uma série de produtos agrícolas, né? Café, suco de laranja, soja, né? Milho já é segundo, e assim por diante, carne bovina, carne suína, frango. Quer dizer, o Brasil é um grande país, né, no sentido de produção agropecuária, e eu acho que isso é o que a gente tem que se fortalecer. Cunha, muitíssimo obrigado. Fortíssimo abraço, Cunha. Beleza, eu que agradeço essa oportunidade e podemos ter novas conversas aí quando for adequado ou for dentro da sua pauta aí. Muito obrigado, Nelson.